Muito bem, bom dia. Mais um dia que chegamos juntos para conversar, ampliar saberes, crescer aqui nesse espaço. E você é o meu convidado a estar comigo assistindo todo esse conteúdo. Mas antes, se não é inscrito, se inscreva. Também dê sempre o seu like, compartilhe o conteúdo, demonstre o seu engajamento fazendo o seu comentário. Quer fazer um curso comigo, um curso extraordinário? Você acompanha meu conteúdo, você sabe a capacidade que tenho de interlocução, de conhecimento, de saber, são 30 anos para mais de docência, atuando nessas áreas de teologia, filosofia, fazendo esse transitar, sou conteudista atualmente, sou escritor, então venha sim estar aqui aprendendo comigo, faça um curso de teologia comigo, estou provendo curso de teologia por videoconferência, cursos extraordinários para você aprender teologia e ter um conhecimento teológico mais apurado. Venha fazer um curso de teologia comigo, entre em contato comigo pelo 62981091777, 62981091777. Também tem o curso de escatologia, tem o curso de oratória e retórica, tem o curso de neurolinguística, certo? Tem o curso de grego e exegese, tenho cursos preparados para você, além de um curso muito extraordinário, muito procurado, que é o de hermenêutica filosófica e também a mentoria acadêmica. Então, venha, entre em contato comigo pelo 62981091777. Vamos agora? Vamos, então, nesse momento, aprender juntos? Vamos falar de quê? Hoje vou falar de teoria cognitiva comportamental, mas vou iniciar falando um tema muito importante, que é a natureza da cognição. A teoria cognitiva, tá? Ela é responsável por descrever uma ampla gama de fenômenos considerados os fenômenos variáveis. E ela também é aquela que vai prover e vai trabalhar e vai apresentar argumentos na descrição dos fenômenos variáveis clínicos que são observados nessa prática clínica considerada efetiva. O contexto prático da clínica efetiva é um ambiente que pode ser considerado até complexo, bastante complexo, que vai incluir sistemas interativos, que vai incluir sistemas interativos de muitos níveis, tá? Particularmente variáveis interpessoais, sociais, tá? E o propósito, então, da teoria cognitiva vai ser fornecer os instrumentos conceituais para desenvolver uma ação ou até uma prática efetiva nesses contextos clínicos e também expirar ou explicar os fatores, tá? Que são os processos responsáveis pelo desenvolvimento, pela manutenção, pela correção e pela prevenção até da psicopatologia. Então, nesse aspecto, é que eu posso considerar que a teoria cognitiva ela é a responsável por explicar o papel da cognição nos interrelacionamentos, tá? Entre várias variáveis que são clinicamente até, inclusive, bastante relevantes, tais como, por exemplo, a emoção, o comportamento, os relacionamentos interpessoais, certo? Então, a cognição, ela faz parte de todo um contexto que, como atualmente é definido, inclui todas as estruturas teóricas que são consideradas necessárias para se apoiar o processo de informações, ou até mesmo, de uma forma mais técnica, o processamento de informações. Contudo, nós podemos dizer que, uma vez que a cognição possa incluir pensar, certo, sobre o pensamento metacognição, juntamente com os objetos ou até com os eventos que vão constituir esse conteúdo
do pensamento, como até tal a cognição, muitas das vezes vai ser claramente um construto, tá? Interacional e contextual também, então, claro que vai ocorrer um coordenar de sistemas que será de forma considerada até transacional, certo? Então, dizer que a cognição ela é contextual e ela significa simplesmente que o seu processamento é um conteúdo fenomenológico e que são determinados por ou responder às circunstâncias que são consideradas ativadoras dentro do ambiente, ao mesmo tempo, tá? A experiência fenomenal, considerada consciente, de uma percepção de uma pessoa, ela vai assumir um status causal. Ela vai assumir um status causal até emergente. E aí, portanto, ela será igualmente razoável perguntar o que causa a consciência e o que a consciência causa. Então, o organismo humano, ele pode agir com intenção e com propósito para modificar, tá, o seu ambiente, a sua própria resposta, e esse ambiente, inclusive, portanto, a própria postura filosófica da teoria cognitiva sobre a questão de livre-arbítrio, de reconhecimento da cognição, como até sendo um mecanismo que pode, na verdade, em parte, ser determinado, até mesmo controlado por variáveis externas, ao mesmo tempo, a natureza da consciência humana vai incluir um potencial para a causalidade, a criatividade, e, na verdade, até esse potencial vai propor novas teorias científicas, das quais vai derivar hipóteses testáveis para a própria pesquisa científica empírica. Então, a teoria cognitiva, ela não vai sugerir que o aparato cognitivo é capaz de captar ou até representar diretamente a realidade. Fenômenos, inclusive, internos e externos, invadindo o sistema bastante nervoso, que é considerado o sistema nervoso humano, ao qual é responsável por interagir, certo, com todo um sistema, né? Então, a experiência humana, que é consciente, ela não constrói o mundo de forma unilateral, como os construtivistas sociais, radicais até sugerem. Mas antes, ela consiste de uma interação com o mundo e com o ambiente. E mesmo até os críticos estudiosos da teoria cognitiva vão concordar sobre essa questão básica. Por exemplo, Coyne vai observar corretamente até a importância, tá, de se analisar não apenas o que está na cabeça, mas também como está a cabeça na transação com o mundo interpessoal, certo? E é interessante até considerarmos que o esquema cognitivo, o padrão complexo que ele grava nessa estrutura organística, tá? Pela experiência até que combina com as propriedades do objeto, do estímulo que é apresentado, até da própria da ideia apresentada, para que determine como o objeto ou a ideia deve ser percebido, acaba conceitualizando. Então, dentro dessa proposta, a analogia com sistemas de processamentos de informação, de computadores, ela trabalha com valor heurístico, que é até considerado insuficiente em muitos aspectos. E os computadores, eles não penetram diretamente nessas transações com o mundo, até da mesma maneira que a própria cognição humana. Antes, dados se tornam gerenciamentos, tá? E se tornam gerenciamentos com uma proposta. Justamente a proposta de prover e de conceder um olhar, um voltar-se para a cognição que faz mediação entre o mecanismo, entre o organismo e o ambiente, e vai desenvolver uma seleção natural que vai evoluir para isso. Então, quando você se adapta
ativamente ao mundo, e esse sistema cognitivo humano envolve-se em transações com o ambiente natural, enquanto até que o próprio comportamento dos computadores ele vai ser determinado pelas variáveis, sobre inclusive as quais nós podemos até dizer que os computadores não vão ter um controle direto, aí você pode defender que, dentro desse aspecto, a teoria cognitiva ela irá incorporar princípios ou características consideradas ecológicas que são bem até desenvolvidas dentro de um processamento de informação. Então, consistindo de uma forma mais voltada a algumas concessões, alguns aspectos, alguns olhares, é que nós podemos dizer que a percepção e a consciência, elas residem em aspectos que estados conscientes têm em si mesmos, tá? E não em relações que eles mantêm com os outros estados. Então, quando se trata de conduzir um tratamento clínico geral em um transtorno considerado psicológico, o psicoterapeuta ele irá contar primariamente com a comunicação verbal, até para facilitar a correção do transtorno. E este é o caso que a psicoterapia vai adotar em uma abordagem comportamental, uma abordagem psicodinâmica, ou a qualquer até outra coisa que possa ser concedida dentro de um aspecto comum entre várias psicoterapias e próprias ações terapêuticas que vão envolver uma comunicação ou uma troca de informação entre terapia e paciente ou entre o terapeuta e o paciente. E essa troca de informação é que vai constituir esse processo cognitivo entre os participantes. Então, a troca de informação, tipicamente, ela vai incluir o quê? Vai incluir estados emocionais, sintomas comportamentais, expectativas de melhora, experiências e significados ligados às experiências, além, claro, de uma troca clínica de informação e comunicação que vai ocorrer nos níveis da consciência que são implícitos, os não considerados até não conscientes, e os explícitos que são considerados conscientes, tanto por parte do paciente, quanto até por parte do terapeuta. E aí a teoria cognitiva, que é uma teoria das teorias, ela vai articular a maneira na qual as teorias pessoais, os esquemas cognitivos, vão determinar essa operação de outros sistemas até considerados psicológicos, estipulando, assim, as alterações dos processos cognitivos e determinando o impacto da própria terapia, mesmo até quando a interação terapêutica clínica irá incluir uma aplicação de outras terapias nominais, tais como, por exemplo, técnicas comportamentais, a livre associação de produtos cognitivos conscientes, a psicoterapia, não é? E até um exercício de troca de informação, que a própria troca entre terapeuta e paciente irá focalizar-se em conceitos de condicionamento operante. Então, o terapeuta e o paciente vão discutir prováveis consequências, inclusive, que serão positivas, negativas, de ação, e durante a própria sessão da terapia em si, eles vão elaborar essas consequências dentro de um contexto paciente-terapeuta. E aí é que vai ocorrer o considerar de conceitos psicanalíticos, tais como, por exemplo, os impulsos sexuais, agressivos, a maneira como tais impulsos são reconhecidos e adaptativamente dirigidos na vida do paciente, ou até mesmo a discussões de noções humanistas dessa autorrealização que vão conceder um processo de terapia comumente denominado de relação terapêutica, que se torna uma aliança e uma básica simplesmente de uma troca de informações entre o terapeuta e o paciente, que se torna uma supremacia cognitiva com uma posição metateórica e básica da terapia cognitiva, que se tornará consistente com uma observação fundamental,
E aí todos os outros processos psicológicos, que são explicados por meio até de conceitos cognitivos, vão trabalhar dentro de uma proposta terapêutica experiencial que irá transmitir essa abordagem terapêutica primariamente por meio dos construtos verbais cognitivos e não pelos construtos experienciais. Então, é dentro desse olhar, dessa ótica, dessa proposta, que a teoria cognitiva e a terapia cognitiva comportamental, ela vai atuando e trabalhando, e desenvolvendo todas as suas articulações e propostas teóricas e terapêuticas para atender o paciente e organizar o seu comportamento, as emoções e, claro, o seu cognitivo, o processamento cognitivo. Obrigado a todos, conte comigo e sempre participe aqui do canal.